Bom, pessoal, pois boa tarde a todos. Aí nessa aula, pessoal, a gente vai responder a revisãozinha aí da prova, né? Que é a parte de radiciação. Pois vamos lá. Então aqui, vamos aqui para a primeira questão, né? Calcule, né? Raiz quadrada de 36. Bom, pessoal, raiz quadrada de 36, você já pode botar aqui a resposta, né? Sendo 6. Mas se você quiser justificar, você decompõe o 36 aqui, ó. Decompondo. Vou começar a dividir por 2. 36 dividido por 2 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9 dá por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então aqui nós vamos ter, ó, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, só um minuto. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, que raiz quadrada de 36 é a mesma coisa do que raiz de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, eu posso botar como um produto de radical. Então, vai ficar raiz de 2 ao quadrado, certo? 2 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado. Como o expoente aqui, ó, do radicando é igual ao índice, eu posso cancelar, ó, ok? Ó, o expoente é igual ao radicando, posso cancelar. Então, aqui eu multiplico, ó, 2 vezes 3 vai ser igual a 6. Então, essa daí é a resposta, ok? Bem simples, né? Só um minuto. Pois vamos aqui para a próxima questão. Raiz de 100 é 10, né? Essas questões, pessoal, que são bastante trivial de achar a resposta, como raiz de 100, não vamos bater nem muita cabeça não, viu? Raiz de 36, você já pode colocar logo, que é 6, né? Raiz de 900. Raiz de 900 eu posso escrever da seguinte forma. 900 eu posso escrever como 9 vezes 100. Então, eu posso escrever ó, como raiz de 9 vezes raiz de 100. Então, ó, raiz de 9 é 3, raiz de 100 é 10. Então, ó, 3 vezes 10 dá 30, ok? Então, raiz quadrada de 900 é 30. Então, vamos aqui para letra D, né? Então, letra D, raiz cúbica de 64. Então, eu tenho que decompor esse 64, né? Pois vamos decompor o 64. Então, decompondo aqui o 64, pessoal, vou começar aqui, ó, dividindo por 2, porque o número é par, ok? Então, ó, 64 dividido por 2 vai dar 32. 32 é par, então eu continuo dividindo por 2. 32 dividido por 2 dá 16. 16 também é par, continuo dividindo por 2, que vai dar 8. Por 2, que vai dar 4. Por 2, que vai dar 2. Por 2, que vai dar 1. Amigos, agora observe o seguinte, que o índice é 3. Então, eu sempre tenho que trabalhar para deixar nesse produto cada um dos fatores com um expoente 3, ok? Então, aqui eu vou pegar 3, 2, certo? Ó, 1, 2, 3. Então, isso daqui é a mesma coisa do que 2 ao cubo. Vou pegar aqui, ó, 3, 2. Isso daqui é a mesma coisa do que 2 ao cubo, certo? Ao cubo, né? Botei fora o quadrado. Por quê? Porque o índice é 3, certo? Se o índice fosse 2, aí eu deixaria aqui os expoentes sendo 2. Então, vamos lá. Ó. Raiz cúbica de... Deixa eu ajeitar essa raiz. Raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Posso botar como um produto de radical, então vai ficar raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 3. Ó. Então, aqui, ó, eu posso cancelar o radical com o expoente, cancelar o radical com o expoente, pois eles são iguais, né? Então, aqui vai ficar 2 vezes 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, pessoal, isso significa que raiz cúbica de 64 é igual a 4, né? Ok? Então, deixa eu só deixar as respostas
associar as respostas aqui para vocês saberem onde é que elas estão, né? Ok? Agora vamos passar aqui para a letra E. Raiz quadrada de 81. Já pode botar a resposta, pessoal. Não precisa nem bater muito cabeça não, viu? Raiz quadrada de 81 é 9. Raízes que são bastante triviais, não batam cabeça não. Vamos lá, ó. Raiz cúbica de menos 125. Lembrando, pessoal, que eu só consigo tirar a raiz desse número negativo porque o índice é ímpar. Se o índice fosse par, eu não conseguiria tirar a raiz dele. Eu só botava que ele não possui raiz real, ok? A gente já colocava direto, dizendo que ele não possui raiz real, se o índice for par. Como o índice é ímpar, eu continuo. Vou lá. Vou decompor o 125. Então, decompondo o 125, vou começar por quem? 1 mais 2 dá 3, 3 mais 5 dá 8. Então, esse número, como é 8, esse número não é divisível por 3. Então, ele vai ser divisível por 5. Certo? Porque ele é par, ele não é divisível por 2. Ele não é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos não dá um número divisível por 3. Como ele termina em 5, então ele é divisível por 5. 125 dividido por 5 vai dar 25. 25 dá por 5, que vai dar 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, aqui, ó, nós temos que a resposta aí é 5 ao cubo. Então, nós temos que é raiz cúbica de 5 ao cubo. Só que tem um menos, não esquecer, né? Então, aqui, ó, como tem aqui, ó, o expoente aqui, ó, igual ao índice, eu já posso cancelar. Então, eu só faço repetir, ó, menos 5, a resposta, né? Então, tá aí a solução. Deixa eu só aceitar uma pessoa que tá pedindo para entrar. Pois vamos lá, continuando. Nessa questão, pessoal, na letra G, eu tenho raiz cúbica de 343. Pois vamos lá. 343, eu vou decompor ele. O 343, ele é divisível por 7. Pois vamos lá, 343 divisível por 7. Então, 343 dividido por 7 é igual a 49, certo? Então, aqui eu já vou botar logo a resposta, 49. Dividido por 7 dá 7. Por 7 vai dar 1. Então, aqui eu tenho 7 ao cubo. Então, ó, raiz cúbica de menos 343 é a mesma coisa do que raiz cúbica de 7 elevado a 3. De menos 7 elevado a 3. Então, aqui eu posso cancelar o radical com o expoente, pois o índice e o expoente são iguais. Então, aqui vai ficar menos 7. Ok? Vamos lá. Ó, 144. 144, pessoal. Se eu já quiser botar a resposta, aí vai dar 12, né? Raiz de 144 é 12. Mas, professor, eu não sei como é que eu faço assim. Eu não sei a raiz de 144. Como é que eu iria fazer? Só um minuto. Então, também é da mesma forma. É só decompor. Ó, 144, decompondo. Esse número é divisível por 2, pois ele é par. Então, vai dar 72. Dividido por 2 vai dar 36, né? Dividido por 2 vai dar 18. Dividido por 2 vai dar 9. Dividido por 3, né? Vai dar 3. Por 3 que vai dar 1. Bom, como o índice é 2, eu já vou deixar aqui todos eles, os expoentes, sejam 2. Pois vamos lá, ó. Aqui, ó, vou colocar como 2 ao quadrado. Aqui eu vou colocar como 2 ao quadrado. E aqui eu vou colocar como 3 ao quadrado, né? Só um minuto. Continuando. Bom, aí eu vou substituir, ó, raiz quadrada de... Como aqui é 2 ao quadrado, coloca, ó, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Coloco a raiz em cada um, então vai ficar raiz de 2 ao quadrado, vezes raiz de 2 ao quadrado. Deixa eu só ajeitar aqui. Raiz de 2 ao quadrado, vezes raiz de 2 ao quadrado,
vezes raiz de 3 ao quadrado. Bom, cancelando aqui, ó, posso cancelar a raiz com expoente, raiz com expoente, raiz com expoente. Então, sobrou 2 vezes 3, 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12. Então, essa daí é a resposta. Então, aqui deixa eu só marcar quais são as respostas. Certo, pessoal? Todo mundo está entendendo, né? Ou não? Se não estiver entendendo aí, eu repito, viu? Só mandar eu parar. Professor, não entendi essa parte, eu vou repetir. Pois vamos aqui, pessoal, para a segunda questão. Sabendo que raiz de 2 é igual a 1,41 e raiz de 3 é igual a 1,73 e raiz de 5 é igual a 2, raiz de 5 é 2,23 e raiz de 7 é 2,64, calcule os seguintes radicais utilizando as propriedades de radiciação. Pois vamos lá. Na primeira aqui, ó, raiz de 6. Raiz de 6, pessoal, eu posso escrever da seguinte forma. Raiz de 2 vezes 3, ok? Então, eu posso transformar isso daqui em um produto de radical. Então, vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 3. Raiz de 2 é 1,41. Estou retirando esse resultado, ó, da questão, que está dizendo quem é o raiz de 2. Vezes o raiz de 3, aqui ó, é dito na questão que é 1,73. Então, basta eu multiplicar, certo? Pois vamos lá fazer essa multiplicação. Então, eu tenho 1,41 vezes 1,73, certo? Então, a resposta aí vai dar 2,43, certo? Deixa eu olhar só as próximas casas decimais. 93. Então, essa daqui é a resposta. Ok? Pois vamos lá para a letra B. Ó. A letra B vai ficar o seguinte. Ó. Raiz de 4 sobre raiz de 3. Por quê? Ó? Como eu tenho uma fração dentro do radical aqui, então eu posso escrever aí como uma divisão de radicais. Então vai ficar a raiz de cima, né, dividido pela raiz do de baixo. Ou seja, raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Então, raiz de 4 é 2. Raiz de 3, ele dá bem aqui a resposta, é 1,73. Então, agora é só dividir, né? 2 por 1,73. Então, 2 dividido por 1,73. Então, a resposta aí, pessoal, é 1,1560 aproximadamente. Essa daí que é a resposta, né? Pois vamos aqui para a letra C. Pois vamos lá. Letra C é raiz cúbica de 27. Ou raiz sexta de 27. Desculpa, né? Pois vamos lá. Ó. Raiz sexta de 27, pessoal, eu posso decompor esse 27 aí, ó. 27. Dividindo aqui, vou começar a dividir por 3, né? 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, aqui vai ficar 3 ao cubo. Então, aqui vai ficar raiz sexta de 3 ao cubo. Pessoal, olhe o expoente, é 3. Olhe o índice, é 6. Então, eu vou achar um número que divida os dois ao mesmo tempo. Ou seja, aqui eu tenho que dividir por 3 e aqui eu tenho que dividir por 3, certo? Porque o 3, ele tanto divide o expoente do radicando, como ele divide o índice. Então, ó, 6 dividido por 3 dá 2, certo? E aqui ó, vai ficar ó, raiz de 3 elevado. 3 dividido por 3 dá 1 aqui na divisão. Então, nós temos o seguinte, ó, que vai ficar raiz quadrada de 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é 3. Então, mas quem é a resposta disso daqui, de raiz quadrada de 3? Está bem aqui, ó, na própria questão. 1,73.
Passando aqui para a letra D, deixa eu só marcar as respostas. Pois vamos lá para a letra D. Raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 10, eu posso escrever o seguinte, ó, que vai ser 5 vezes 2. Então, eu posso escrever como um produto de radical, raiz de 5 vezes raiz de 2. Raiz de 5 é dado na questão, pessoal. Raiz de 5 aqui, é 2,23. Então, eu tenho 2,23 vezes raiz de 2. Quanto é raiz de 2? É 1,41, que também é dado na questão. Agora, basta eu fazer essa multiplicação. Então, eu tenho 2,23 vezes 1,41, certo? Então, a resposta aí é igual a 3,144. 3,144. Aqui tem um 3 e 1 no final, beleza? Então, aqui, passando para a próxima. Então, aqui, pessoal, observe que eu posso achar aqui um número que divida o índice e o expoente ao mesmo tempo. Então, quem é o número que divide o 4 e o 2 ao mesmo tempo? É o próprio 2. Então, eu vou dividir aqui por 2 e vou dividir o índice também por 2. 4 dividido por 2 dá 2, certo? Então, vai ficar raiz de 2 dividido por 2 dá 1. Então, vai ficar 25 aqui, tudo elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, né? Então, aqui eu só preciso tirar quem é a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5, né? Então, aqui, a resposta é 5. Nesse daqui, nós temos, uma fração no radicando. Então, eu posso botar como raiz de 7 dividido por raiz de 16. Uma divisão de radicais. Então, aqui, raiz de 7 é dado na questão como 2,64. Raiz de 16 é 4. Então, basta eu fazer essa divisão aí, né? Então, fazendo aqui a divisão, 2,64 dividido por 4. Então, a resposta aí vai dar 0,66, ok? Agora, só marcar aqui quem são as respostas. Certo. Passando aqui para a quarta questão. Simplifique o máximo possível. Então, pessoal, aqui eu sempre tenho que pensar em um número quadrado perfeito que multiplicado com um outro número vai dar igual ao radicando. O radicando aqui é 8. Então, qual é um quadrado perfeito que multiplicado por outro número que vai dar 8? É o 4. Então, aqui eu posso escrever como raiz quadrada de 4 vezes 2, certo? Deixa eu só 4 vezes 2. Então, eu posso botar como produto de radical. Então, vai ficar raiz de 4 vezes raiz de 2. Raiz de 4, 2. O 2 aqui não tem raiz, né? Exato. Então, eu só vou repetir. Então, vai ficar 2 raiz de 2. Pois vamos lá aqui para a próxima. Na letra B. Também da mesma forma, eu tenho que pensar em um número que multiplicado um quadrado perfeito, né? Melhor dizendo, um quadrado perfeito que multiplicado por um outro número que vai dar 12. Então, esse número é o 4. Então, eu vou colocar o seguinte, vai ficar 4 vezes 3. 4 vezes 3 vai dar 12. Então, eu posso escrever como raiz de 4 vezes raiz de 3, como um produto de radical. Raiz de 4, 2 vezes raiz de 3, certo? O 20, da mesma forma. O 20 eu posso escrever como 4 vezes 5. Então, vai ficar raiz de 4 vezes 5. Então, eu escrevo como raiz de 4 vezes raiz de 4 vezes raiz de 5. Raiz de 4, 2. 5 não tem raiz exata, então eu coloco como 2 raiz de 5. O 96. 96 eu não sei qual é a raiz, um número quadrado perfeito, que
multiplicado por um número que vai dar 96. Então, o que que eu faço? Eu decomponho. Então, eu vou decompor o 96. Então, aqui, ó. Começo aqui a dividir por 2, pois o número é par, né? Então, ó, 96 dividido por 2 vai dar 48, certo? Então, ó, 48 dá por 2, que vai dar 24. 24 dá por 2, que vai dar 12. 12 vai dar por 2, que vai dar 6. 6 vai dar por 2, que é 3. 3 dividido por 3 dá 1. Pois vamos lá, ó. Perceba, amigos, que o índice é 2. Então, eu tenho que escrever aqui, ó, tudo com expoente 2. Ó. Vou agrupar de 2 em 2. Então, aqui eu posso colocar como 2 elevado a 2 por causa desses dois aqui. Ó. E aqui eu posso colocar como 2 elevado a 2 por causa desse 2 aqui. Ó. Então, aqui vai ficar vezes 2 elevado a 2. Não tem ninguém com esse 2 e nem com esse 3. Ó. Então, eu posso já multiplicar os dois, porque eles não vão sair da raiz, certo? Do radical. Então, ó, 2 vezes 3 dá 6. Então, coloco a raiz e vou colocando como um produto de radical. Então, vai ficar raiz de 2 elevado a 2 vezes raiz de 2 elevado a 2 vezes raiz de 6. Elimina o radical com o expoente, pois o expoente é igual ao índice, ok? Também aqui, esse não tem como eliminar, o raiz de 6. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 2 vezes raiz de 6. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes raiz de 6 dá 4 raiz de 6. Então, essa daí é a resposta. Vamos lá para a letra E. Raiz de 147. 147, pessoal, ele não é divisível por 2. Mas ele é divisível por 3. Por quê? Olha aí, ó. 1 mais 4 dá 5. 5 mais 7 vai dar 12. Como 12 é divisível por 3, então esse número é divisível por 3. Então vamos lá, ó. Simplificando 147, aqui, ó, dividindo por 3. Então, ó, dividindo por 3, 147 dividido por 3, vamos fazer aqui a continha, ó. 147 dividido por 3. Então, pega o 14, então vai ser 4. 4 vezes 3 dá 12, para 14 desce 2. Abaixa o 7. Então, vai ser 9. 9 vezes 7, 9 vezes 3 dá 27, para 27, nada. Então, aqui ficou, ó, 49. Apagando essa divisão, que não vou precisar. Certo? Então, aqui o 49 só dá por 7, ok? 49 dividido por 7 dá 7. 7 dividido por 7 dá 1. Então, aqui vai ficar, ó, 3. Vai ficar, ó, 3 vezes 7 ao quadrado. Então, aqui, ó, como resposta, vamos ter o seguinte. Vai ser 3 vezes 7 ao quadrado. Coloco como um produto de radical, raiz de 3 vezes raiz de 7 ao quadrado. Expoente igual ao índice, cancela, ok? Sobrou só o 7. O raiz de 3 não tem como simplificar, então vai ficar 7 vezes raiz de 3 dá 7 raiz de 3, né? Não precisa nem colocar a multiplicação, deixando raiz de 3. Deixando só ele próximo da raiz, já fica subentendido que está multiplicando. Olha aí, pessoal, o 300. Dois números terminados em 0. Isso daí é bom demais. Por quê? Porque eu posso escrever da seguinte forma. Posso escrever, ó, raiz de 100 vezes 3 é igual a raiz de 300. Porque, ó, 100 vezes 3 dá 300. Então, aqui eu posso escrever, ó, como raiz de 100 vezes raiz de 3. Raiz de 100 é 10. 10 vezes raiz de 3 dá 10 raiz de 3. Deixa eu só marcar as respostas. A resposta está aqui.
Certo, pois vamos lá para a quinta questão. Essa quinta questão, pessoal, esse tipo de questão, a gente sempre olha, aqui ele tem aqui, ó, o valor de, aí tem esse emaranhado aí de raízes, né? Eu sempre vou olhar por número que está com a raiz mais interna aqui, ó, que é o raiz de 4. Qual é a raiz de 4? É 2. Então, eu posso colocar no lugar desse raiz quadrada de 4, o 2, ok? Então, é isso que eu vou fazer, ó. Então, aqui eu vou escrever, ó. Raiz de 6 mais raiz de 4 é 2. Então, aqui ficou o seguinte, ó, raiz de 14 mais, aqui ficou o 8, e aqui raiz quadrada, certo? Agora, olhem para essa próxima raiz aqui, ó. Essa próxima raiz aqui, basta eu somar, ó, 6 mais 2. 6 mais 2 dá 8, então eu vou ter raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8, todo mundo sabe. É 2, não é? Então aqui nós temos, ó, 14. E aqui nós temos, ó, 14 mais 2, né? Porque aqui, ó, 6 mais 2 vai dar 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Então aqui, ó, vamos ter, ó, raiz de 14 mais 6, aí é o mais, aqui o 8 e a raiz lá no final. Sempre comece, ó, com a raiz mais interna, vai tirando e vai repetindo o restante. Aí eu faço, ó, 14 mais 2 dá 16. Raiz de 16 é 4, né? Então aqui vai ficar, ó, 8 mais 4 dentro da raiz. Esses dois aqui deu 16, certo? E raiz de 16 dá 4. Aí aqui no final vai ficar, ó, raiz de 8 mais 4 dá 12. Aqui eu já até fiz, pessoal. Qual é a raiz quadrada de 12? Ó? Tá bem aqui em cima, ó. 2 raiz de 3. Então eu vou substituir, ó. 2 raiz de 3, porque eu já fiz, né? Que é só lembrar, raiz de 12 é a mesma coisa do que 4 vezes 3. Raiz de 4, 2. O 3 não tem raiz exata, então só repete. Então só marcar a resposta correta, né? Resposta correta aí, letra A. Vamos passar aqui para a sexta questão. Olha aí, pessoal. Raiz de 18 mais raiz de 50. Pessoal, eu sempre tenho que pensar em um quadrado perfeito multiplicado por um outro número que vai dar 18. Observe que vai ser o 9, né? Então, eu posso escrever o seguinte. Ó. Eu posso escrever o raiz de 18 como, ó, 9 vezes 2. 9 vezes 2 vai dar 18. Mas o raiz de 50 da mesma forma. Eu tenho que tentar achar um quadrado perfeito multiplicado por um outro número que vai dar 50. Esse quadrado perfeito é o 25. 25 vezes 2 vai dar 50. Pois vamos lá, aqui vai ficar, ó, raiz de 9 vezes raiz de 2. Vezes raiz de 2. Aí mais, aqui, ó, vai ficar raiz de 25 vezes o raiz de 2. Raiz de 9 é 3. Aqui vai ficar 3 raiz de 2. Mais raiz de 25 é 5. Então vai ficar 5 raiz de 2. Como eu tenho dois radicais, pessoal, semelhantes, então aqui eu posso, ó, colocar o raiz de 2 em evidência, ok? E repetir aqui os fatores externos. Tanto o 3 como o 5 são fatores externos. E daqui eu somo, ó, 3 mais 5 dá 8. Então vai ficar 8 raiz de 2, certo? Ajeitando essa raiz, raiz de 2. Então a resposta aí é letra C, né? Resposta, letra C. Vamos passar aqui para a sétima questão, a penúltima. Vamos lá, ó.
Eu acho que essa daqui foi a que deu mais dor de cabeça, né? Raiz quadrada de 2.352. 2.352. Se tivesse usado a calculadora, não tinha nadinha, pessoal. Certo? Vamos lá, ó. Dividindo por 2. Aí eu pego 2.352 dividido por 2. Certo? Então aí vai dar 1.176. 1.176. O número é par, continuo dividindo por 2, certo? 1.176 dividido por 2 vai dar 588. 588 é par, continuo dividindo por 2. Então aqui, ó, dividindo por 2 dá, ó, 294. 294 é par, continuo dividindo por 2. Então, aqui, ó, dividindo por 2, vai dar 147. 147 é ímpar, então vou dividir aqui, ó, por 3. Por quê? Ó? Porque se eu somar 1 mais 4 mais 7, vai dar 12. 12 é divisível por 3. Então, aqui, ó. Então, ó, 147 dividido por 3 vai dar 49. 49 só dá por 7. 49 dividido por 7 vai dar 7. 7 dividido por 7 vai dar 1. Então, aqui, ó. Agora, olha a esperteza aqui, pessoal. Observe que o índice é 2. Então, eu vou deixar todo mundo com expoente 2. Então, aqui, ó. Esses 2 aqui eu vou colocar como 2 elevado a 2. Esses 2 aqui eu vou colocar como 2 elevado a 2. Aqui, ó, não tem como, ó, colocar com ninguém. Então, aqui vai ficar só 3. Esse, ó, 7 vezes 7 eu vou colocar como 7 ao quadrado. Então, eu vou substituir esse produto aqui, ó, no lugar do 2.352. Então, aqui vai ficar raiz de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3 vezes de 7 ao quadrado. Aqui eu posso escrever como um produto de radicais, né? Então vai ficar raiz de 2 elevado a 2 vezes raiz de 2 elevado a 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 7 ao quadrado. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou eliminar os radicais que têm um índice igual ao expoente. Então, ó, elimina, porque o índice é 2, e elimina. Então, quem sobrou aí do lado de fora? Sobrou aqui, ó, 2 vezes esse outro 2, o raiz de 7, ou o 7, né, somente, vezes o raiz de 3. Aqui eu vou multiplicar, ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 7 vai dar 28. Certo? Então, aqui vai ficar 28 raiz de 3. Que a resposta aí é a letra C, né? Então, deixa marcar a resposta. Certo? Questão com de marcar, marque a alternativa. Ok? Na nossa prova só vai ser questões de marcar. Pois vamos lá para a última questão, pessoal. É preciso dos cálculos, isso mesmo. Então, eu tenho, ó, raiz cúbica de 64. Então, vamos ter aqui, ó, raiz cúbica, fazendo rapidinho aqui para não perder o horário, pessoal. Raiz online, raiz cúbica de 64 ao quadrado, certo? Já estava esquecendo o ao quadrado, certo? Pois vamos lá, pessoal. Aqui o que eu posso fazer? Eu posso decompor o 64. Não vão sair da sala sem fazer a presença, pessoal. 64 dividido por 2 dá 32. 32 dividido por 2, eu vou fazer a presença. Não vão colocar aí. 32 dividido por 2 dá 16. Por 2 vai dar 8. Por 2 vai dar 4. Por 2 vai dar 2. Por 2 vai dar 1. Então, o 64, pessoal,
é a mesma coisa aqui, ó, do que, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5, certo? Vezes... Opa, 2 elevado a 5, não, esqueci aqui. 2 elevado a 6, né? 2 elevado a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então, vou colocar aqui, ó, no lugar do 64, o 2 elevado a 6. Então, nós temos aqui, ó, que é 2 elevado a 6 ao quadrado, porque o 64, ele está ao quadrado. Aqui, pessoal, eu tenho uma potência de potência. Então, esse expoente, ele entra multiplicando com o expoente interno. Então, aqui nós vamos ter, ó, certo? Raiz cúbica de 2, 6 vezes 2 dá 12. Então, vai ficar 3 elevado... 3 não, é 2. 2 elevado a 12, certo? Eu multipliquei aqui, ó. Deixa eu fazer até o esquema, ó. Eu multipliquei, ó, o 2 vezes o 6. Aí ficou 12. Agora, olha aí o que eu vou fazer, ó. Eu vou procurar um número que divida o índice e o expoente ao mesmo tempo. Esse número aí, pessoal, é o 3. Então, eu vou dividir aqui por 3. E aqui eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Isso quer dizer que a raiz morre, certo? Porque não existe raiz que o índice é 1. Então, a raiz morre. 12 dividido por 3 dá 4. Então, vai ficar 2 elevado a 4. Então, 2 elevado a 4 é aqui, ó. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Que é igual a 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2 dá 16. Então, a resposta aí... Certo? Letra B. Bom, pessoal, agora eu vou... Só um minuto aqui, pessoal. Só um minuto. Eu vou pedir para vocês colocar aí a presença, viu, pessoal? Coloque aí a presença. Tem gente aí que diz que a aula acabou, né? Sendo que ainda falta 2 minutos para acabar. Coloque aí a presença, pessoal. Pois quem colocou a presença, pessoal, já pode sair da sala lá e ir para outra aula, viu? Valeu, cara. Tchau, Fabiana. Tchau, Ângelo.